se perguntou, e se eu deixasse de existir hoje? Alguém daria conta? Eu já me perguntei isso algumas vezes da minha vida. Mas o pior disso é que teve momentos, episódios da vida, em que esses pensamentos vinham durante muitos dias e permaneciam. Esse é um dos sintomas da depressão. Mas não só isso, ainda tem outros sintomas. A depressão, ela não é só tristeza e desânimo. Ela tem sintomas que podem ser físico, emocional ou espiritual. E se você já passou por isso, ou já teve alguns desses sintomas e já tentou de tudo e não teve nenhum resultado, fica aqui nesse vídeo que hoje nós iremos falar sobre isso. Eu sou Elisa Alba, escritora, e nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho sobre a minha história com a depressão. Eu já passei pelo que você talvez esteja passando e eu sei o que é isso. Eu já tive depressão profunda, já tive momentos muito difíceis com a depressão e eu procurei exames médicos, eu procurei em psiquiatras, psicólogos, fazer terapia, eu procurei em vários lugares resolver a minha situação e eu descobri, através de várias experiências que eu já tive, eu descobri que a depressão ela pode estar em 3 esferas. Nós, seres humanos, nós somos tricótomos. Nós temos corpo, alma e espírito. Então, a depressão, quando ela está no corpo físico, ela pode ser vista por algum exame. Você vai no médico, você faz um exame e pode estar faltando alguma vitamina, pode estar faltando algum hormônio, pode ser que alguma coisa esteja baixa do que o normal. Você toma a medicação, você toma a vitamina e você volta ao normal, né? Alguns dessas vitaminas podem te deixar desanimado, triste, com falta de energia. E aí você identifica no exame e supre aquela necessidade e o seu corpo volta ao normal. Mas tem a depressão que ela pode estar também na alma. O que é alma? Nós somos o corpo físico, a alma e o espírito. O que é a alma? A alma é onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso conhecimento. Por exemplo, eu, Elisa, eu fiz uma faculdade de arquitetura, eu estudei 5 anos sobre desenho e sobre projetos, depois eu fiz pós-graduação, depois eu fiz alguns treinamentos e cursos sobre o mundo espiritual e sobre todos esses assuntos que nós estamos falando aqui, sobre depressão, transtornos mentais, e eu tive algumas dores no meu passado, emoções fortes, então tudo isso que eu passei, todo esse conhecimento que eu adquiri e todas essas dores e emoções, experiências que eu tive na minha vida estão na minha alma. Então, a alma, ela não pode ser vista em nenhum exame. Se você perguntar para uma pessoa qual é a sua dor, uma dor profunda que ela tenha, e ela disser que ela não tem nenhuma, essa depressão não é da alma. Porque é impossível uma mãe esquecer que perdeu um filho, por exemplo, ou alguém esquecer que perdeu algum familiar, ou que foi divorciado, ou que foi traído. Então essa depressão, ela não está na alma dessa pessoa. Porque essas dores, esses acontecimentos trágicos que acontecem na nossa vida, nós não esquecemos. Ele fica gravado na nossa alma. Agora, se essa pessoa passou por alguma dessas tragédias, quebras financeiras, separação, divórcio, perdas de pessoas amadas, perda de um filho, perda de familiares próximos, essa depressão pode estar enraizada na alma dessa pessoa por tanta dor que ela passou, por tantas emoções e tristezas profundas que ela tenha passado. Porque nós, seres humanos, nós somos tipo um elástico, sabe? A gente estica e puxa. Então, nós somos resilientes. Acontece uma tragédia, a gente chora um pouco e segue a vida. Continua, vai trabalhando, vai fazendo as coisas, vai, né? Continua com as nossas atividades. E a gente vai, de pouquinho em pouquinho, vai colocando na caixinha preta lá do cérebro essas dores e esses traumas. E chega uma hora que a caixinha preta ela enche, sabe a água quando enche de água, o copo quando enche de água? E aí estoura numa depressão, que a pessoa começa com o desânimo, depois começa a não ter mais vontade de fazer as coisas, depois começa a ficar na cama, começa a ficar triste e uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, quando vê, está lá no buraco. E aí você vai no médico fazer exame e você não tem nada. Aí você se alimenta bem, faz exercício físico, tudo, e você não tem nada. Então, essa depressão, ela está na alma. Você precisa tratar as suas emoções. Você precisa olhar para o seu passado, para os seus traumas e ver o que é que está acontecendo, o que aconteceu lá no passado que você não olhou. Você precisa curar essa raiz do passado, porque senão esse trauma vai carregar com você toda a sua vida e você vai ficar preso nele. E aí você vai tomar remédio, antidepressivo e não vai melhorar, porque a sua alma está doente. E se você deixar a sua alma doente, você pode fazer o que for, nada vai adiantar. Muitas pessoas acham que a depressão é drama, ou a pessoa está se fazendo, ou é mimada,
Mas, gente, eu estou aqui, eu estou gravando esse vídeo, eu abri esse canal para falar para você. Depressão não é drama. Depressão é real. Pode ser do corpo físico, da alma ou do espírito, mas independentemente da esfera que ela estiver, ela acontece e a pessoa fica paralisada. A pessoa não consegue pensar direito. Os nossos pensamentos, eles paralisam, eles não funcionam, eles não fluem. E a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido, a gente não sabe para que lugar ir, para quem recorrer, porque muitas vezes, como muitas pessoas acham que é drama, a gente mesmo fica com vergonha de falar, ou com vergonha de pedir ajuda, né? Eu muitas vezes já fiquei com vergonha por acharem que eu estava fazendo drama. Muitas das vezes, por a gente não pedir ajuda e não buscar alguém que a gente possa falar, cada vez a gente se isola mais e isso fica cada vez pior. Os sintomas vão piorando. Porque o que acontece quando você se isola? Você fica cada vez mais no buraco, cada vez mais você quer ficar dentro de casa, sozinho, sem conversar com ninguém. E aí ela vai afundando cada vez mais. Se você não buscar ajuda e não tratar os sintomas, você vai se afundar e vai chegar num estado de depressão profunda, no qual é muito mais difícil sair. Então, estou aqui para te dizer que, se você está com esses sintomas, não hesite em buscar ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque é um estado real, é verdadeiro o que acontece. Eu estou aqui para te falar porque eu já passei por isso. E esse lugar que você está e que eu já estive, ele tem cura, tem como sair desse lugar. Eu estou aqui, eu sou a prova viva disso, eu criei esse canal para falar sobre isso com vocês e eu posso te ajudar. Eu estou aqui para te dizer que você não está sozinho. Mas tem mais uma esfera na qual a depressão pode estar instalada, que é na esfera espiritual. Pode ser uma maldição hereditária, são ações de demônios atuando na família, espíritos malignos, espíritos de morte, como aconteceu no meu caso, que é na maldição hereditária da minha família, que teve vários suicídios. E geralmente, quando a depressão é no espírito, acontece a morte, a pessoa se tira a vida. As outras depressões, não. Só tem mesmo tristeza, depressão, a pessoa não consegue sair e fazer as coisas. Mas quando é a espiritual, acontece a morte. Por isso que tem que tomar muito cuidado e tem que ter muito discernimento para saber qual das esferas que está a sua depressão. Por isso que você precisa ir no médico, fazer exames. Se está tudo ok com os seus exames, você precisa buscar terapia e buscar em qual esfera está a sua depressão. Na esfera espiritual, existem esses espíritos de morte. As pessoas, elas podem ouvir vozes, por exemplo, você não vale nada, ninguém vai perceber, você não tem nada para fazer aqui na Terra, você não tem utilidade. E aí você fica escutando essas vozes e você começa a acreditar nisso. E você vai e toma a decisão de fazer isso. Porque são vozes muito perceptíveis. É como se fosse o seu pensamento falando para você mesmo. Só que não é você. Você não foi criada sem utilidade. Você foi criado por um Deus que te ama muito. Você é um projeto de Deus. Ele projetou você para essa terra, para esse tempo. Ele tem muito amor por você. Essas vozes jamais viriam de Deus. E muito menos de você. Essas vozes, elas vêm do inimigo. O inimigo, ele veio para matar, roubar, destruir. Então, o que ele faz na nossa vida? Ele quer tirar a nossa vida, destruir, nos envergonhar, nos colocar timidez, vergonha, tristeza, tudo isso para nós não termos uma vida boa, para nós não vivermos em plenitude. Os sintomas da depressão nas 3 esferas são praticamente os mesmos: abatimento, desânimo excessivo, muito choro, desequilíbrio nas emoções, o sono prejudica, ou às vezes tu dorme muito ou tu não tem sono nenhum, passa noites acordadas, perca de apetite, você não tem mais fome, não consegue mais comer. Então, se você está tendo alguns desses sintomas, eu recomendo que você procure um médico para que isso não se agrave mais, para que você não chegue num estado mais profundo. E faça seus exames diários, faça seus exames de rotina para ver se o seu corpo está todo em dia, faça terapia para cuidar da sua alma, do seu corpo. E se caso a sua depressão é espiritual, como eu comentei antes no vídeo, você precisa procurar um pastor da sua igreja ou alguém que faça libertação espiritual, que essa pessoa vai saber lidar com isso, na qual ela estudou o mundo espiritual e ela estudou sobre libertação e ela vai poder te ajudar nesse caso, porque esse é o mais perigoso, é no qual a pessoa comete mesmo o ato de tirar a própria vida. Então eu recomendo você que não hesite em buscar ajuda, não fique com vergonha, não fique em casa sem saber o que fazer. E se você não tem para quem
pedir ajuda, escreva aqui nos comentários que eu posso te ajudar, que eu estarei sempre aqui com você, você não está sozinho. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo, derrame sobre elas sua misericórdia e sua graça, que elas tenham a paz que excede todo o entendimento, que elas venham buscar ajuda, Senhor, que elas tenham coragem de falar sobre isso, de buscar ajuda, de trazer à luz as suas sombras, para que elas não passem pelo vale da sombra. E eu peço, Pai, para que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa e que você seja cheia do Espírito Santo de Deus e cheia do amor dele. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo de Deus e a sua luz chegue na casa dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo e ela seja cheia do teu amor. A depressão, ela pode ser derrotada. Você só precisa entender a batalha que está acontecendo na sua mente e saber lidar com isso. E eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. Se você gostou, compartilha com quem você acha que precisa escutar essa mensagem. Curte, comenta aqui nos comentários e se inscreve no canal para receber mais vídeos desses. E se você, além da depressão, já teve crises ansiosas e não sabe discernir o que é o que, clica nesse link aqui, em algum lugar que está aparecendo aqui na tela, que eu vou te falar o que eu fiz quando eu tive as minhas crises. Fiquem com Deus. Tá certo. E se você já tentou de tudo... Tá, é diferente. Isso aí. Eu sou Elisa Alba. Já passou alguma coisa dolorida na vida? Se você perguntar para uma pessoa, o que você para? Mas tem mais uma esfera na qual a depressão pode estar instalada. Deixa eu coçar meu nariz. Mas tem mais um... São as 3 esferas, são os mesmos. É abatimento. Os sintomas das 3 esferas... Gente, que branca que eu tô, tem que fazer uns... Você pode me mudar lá no vídeo, nada? Você só precisa entender o que está acontecendo. Qual que é o próximo assunto? Meu coração ainda não parou de bater. Que bom, né? Que bom.